De volta, pessoal, vamos lá. Estamos aqui trabalhando com a ideia de necessidade. Já sabíamos que o critério do legislador é renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse é o critério trazido pelo legislador. Uma primeira coisa que a gente precisa fazer é definir família, né? O critério que a lei traz de família, a lei traz um parâmetro aqui para a gente saber o que é família, né? Então vamos ver o que a lei vai dizer que é família, está lá no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8742 de 93, da Lei da LOAS, 8742 de 93. Para os efeitos do caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Vamos lá. Aqui nós temos um entendimento padrão e temos alguns entendimentos divergentes para os dois lados, mais favoráveis e menos favoráveis ao beneficiário. Tá. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem um núcleo familiar aqui, que é cônjuge ou companheiro, né? A ideia de que você tem os pais, na ausência, e isso você pensando uma pessoa que, imagina assim, tem o seu filho com deficiência, o pai desse filho está ali, né? Integrando. Na ausência de um deles, você pode incluir a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros e filhos enteados, os filhos e enteados solteiros e menores tutelados, que vivam sob o mesmo teto. Dentro dessa ideia, a primeira observação é que a jurisprudência considera que esse conceito de família é uma referência e não uma enumeração taxativa. Não uma enumeração taxativa, é uma referência. Você pode ter situações muito próximas a essa aqui. É claro que não dá para você pegar todo mundo só porque vive sob o mesmo teto, você incluir aqui na ideia de família, né? Mas às vezes você tem relações muito próximas que poderiam estar aqui. Por exemplo, um avô, uma avó que também viva ali e que acabem dependendo também da mesma renda. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a lei coloca como requisito viver sob o mesmo teto. Esse viver sob o mesmo teto significa, na verdade, que você está partilhando uma vida comum. Mas você vai falar aqui, o que acontece se você tem ali pais separados e o pai tem que pagar a pensão? Será que aí o pai também não deveria ser incluído no núcleo familiar? Na verdade, o que a gente deveria verificar era o seguinte: num caso como esse, você tem um filho com deficiência e tem os pais separados, né? Você deveria verificar a família considerando quem vive sob o mesmo teto e considerar a pensão paga pelo pai como uma renda do filho nesse cálculo, né? Não é que você vai desconsiderar a responsabilidade do pai pelo sustento, né? Ou a responsabilidade do alimentante pelo sustento, mas é que aquilo é uma renda para aquela família, para aquela pessoa. E aí você vai considerar no cálculo da renda familiar per capita. É verdade que a Turma Nacional de Uniformização tem algumas poucas decisões dizendo que, mesmo que o pai não esteja pagando a pensão, mesmo que o alimentante não esteja pagando a pensão, você deve considerar a responsabilidade que ele tem por sustentar. Mesmo que ele não viva sob o mesmo teto, você vai considerar ali. Tem umas decisões que me parecem restritivas demais por parte da TNU, porque está mais restritiva do que a própria lei. Esse é um outro dado que, assim, me parece preocupante na jurisprudência, é quando a jurisprudência busca corrigir a lei, mas não sob o argumento de tutela de direitos, mas corrigir a lei sob o argumento de que, na verdade, a lei está dando demais. Se o legislador achou por bem conceder dessa forma, não cabe ao judiciário restringir. Você poderia imaginar o contrário, que o legislador pode ter dado menos do que a pessoa tem direito.
né? Porque a Constituição poderia exigir que a pessoa desse mais. Agora, se a vontade majoritária foi reconhecer a família nesse núcleo aqui, e exigir que as pessoas estejam sob o mesmo teto, não caberia ao judiciário estabelecer um conceito que dificultasse o acesso ao benefício, como fez a TNU. Tá? A TNU tem algumas decisões falando o seguinte: olha, essa pessoa aqui com deficiência tem um pai que poderia estar pagando pensão. Então você tem que responsabilizar o pai. Eu até concordo com a ideia, só não consigo imaginar aqui por que a gente vai passar por cima da vontade do legislador, que colocou aqui que é sob o mesmo teto. Né? Agora, dentro dessa ideia de conceito de família, às vezes você tem situações que são muito delicadas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há algumas comunidades em que você tem a pessoa dividindo o quintal. Não sei se já viram isso. Na verdade, o endereço é o mesmo, só que moram não sob o mesmo teto, mas no mesmo endereço. Então, assim, é como se fosse um quintal comum e você tem várias casas naquele quintal ali, né? Você precisa... Pois são os puxadinhos, né, que vão tendo. O que você precisa verificar esse conceito de mesmo teto não precisa ser não um conceito físico apenas. Está aqui, ó, nesse teto aqui, né? É um conceito de vida partilhada. Essa é a ideia aqui. Então, tá cada um num puxadinho? Tá. Mas vamos lá, como é que é a refeição nessa casa aqui? Na verdade, é um lugar que cozinha, todo mundo vai comer dessa mesma comida feita no mesmo lugar? Né? Ou será que você tem aqui, ó, não, cada um puxadinho, cada um tem uma vida autônoma mesmo, assim, ó, esse aqui faz as compras para cá e se alimenta nesse aqui, esse aqui faz... E aí você tem que olhar como é essa relação. Mais uma vez, o assistente social é importante, para você tentar verificar como é a vida mesmo ali. Né? Se você, então, o que você tem que olhar para esse conceito de mesmo teto não é tanto o aspecto físico e mais o aspecto da vida partilhada. Da vida partilhada. Tá? Muito bem, eu tenho ali a minha família e o que eu vou fazer? Eu vou chegar no INSS, tem lá um requerimento. Vou preencher o requerimento. Então eu vou dizer aqui, ó, composição familiar. Aqui tem os dados do requerente. Aí vem aqui composição familiar. Aqui, gente, na prática, tem tanta gente mentindo. Mas tanta gente mentindo e que depois tem problema. Quer ver? Problema típico de BPC? Assim, ó. Chega lá, alguém fala, se você botar que é casado ou que tem companheiro, você não vai conseguir o BPC. Porque seu companheiro, seu marido e tal, tem trabalho. Aí bota aqui, ó, separado de fato. Requer o BPC, está separado de fato, não sei o que, ganha o BPC. E você declarou que está separado de fato. Aí um ano depois, o marido morre. E a pessoa vai lá e pede pensão. Por morte. O que o INSS vai dizer? Opa, está separado de fato. Você mesmo disse que estava separado de fato. Tá? E vai negar a pensão. Aí a pessoa vai ajuizar a ação. Na minha opinião, ela até tem, se ela não estava separada de fato, você tem que endireitar a situação. Não é? Acho que ela tem direito à pensão, acho que ela tem que devolver o BPC, porque agiu de má fé ali, e mais, tem que responder criminalmente. Porque foi uma declaração falsa aqui. Não é? Então, isso aqui acontece, tá assim, tá chovendo. Pessoa que para conseguir o BPC diz que está separado, não sei o que, tá, e está tendo problema, direto. Tá? Tem direito à pensão? Na minha opinião, tem. Não dá para se provar que não estava separado de fato. Tem que provar que não estava. Só que tem que ajustar a outra ponta também. Né? Tem que devolver tudo porque foi uma parcela recebida de má fé. Né? Não foi uma parcela alimentar recebida de boa fé. Má fé. E mais do que isso, tem que responder criminalmente. Criminalmente. Né? Se é crime ou se não é, tal, isso tudo é uma discussão do processo penal. Mas tem, pelo menos em tese, um fato que é típico. Né?
Ok. Então tá lá, né? Ainda bota aqui, ó. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são completas. Tá aqui, tá? Na declaração no formulário. Tá? Bom. Vamos lá. Ah, o efeito especial vem agora. Aqui. Nós temos aquela família com 5 pessoas que nós já tivemos. Agora vamos supor que essa família tenha só 4 pessoas. Como é que eu faço aqui? Pessoal, aqui o que nós temos é uma história muito interessante do processo de controle de constitucionalidade. E essa história começa com a ação direta de inconstitucionalidade 1232. Tá? A ação direta de inconstitucionalidade 1232 falou o seguinte: as pessoas olhando essa sensação de injustiça foram ao Supremo Tribunal Federal dizendo: olha, a lei 8742 é inconstitucional, porque ela traz aqui esse critério de 1/4 do salário mínimo, e esse critério pode gerar aqui situações de injustiça. Então ela é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, no julgamento controle abstrato de constitucionalidade: não é inconstitucional, ela é válida, perfeitamente válida. Tá? E mais do que ser perfeitamente válida, disse o Supremo, esse é um critério objetivo para se aferir à necessidade. Ou seja, não há qualquer outro parâmetro. Você tem que atender o critério de 1/4 do salário mínimo. E é um critério objetivo, não tem essa questão de olhar outras coisas, não. 1/4 do salário mínimo é o critério para você definir se existe ou não necessidade. Foi o que o Supremo decidiu aqui, na ADI 1232. Tá? Controle objetivo de constitucionalidade. Mas, a verdade é que a jurisprudência, os juízes de primeiro grau, as turmas recursais, os TRFs, jamais se curvaram de fato diante desse entendimento. E é muito engraçado isso, que várias vezes, nos debates de outros casos no Supremo Tribunal Federal, esse assunto vem à tona. Né? Várias vezes esse assunto vem à tona. Então, principalmente porque quem puxou isso foi o ministro Gilmar Mendes, aqui. Então, como ele ultimamente tem por hábito, quando ele começa a votar e fala de vários outros assuntos, né, esse assunto sempre ele volta a trazer, assim, né, que teve uma resistência dos juízes em aplicar o entendimento da ADI. Só que o que aconteceu aqui? Os juízes começaram a falar que, tudo bem, é constitucional, porque o Supremo disse que é constitucional, só que eu não vou interpretar como o Supremo está interpretando, que é um critério objetivo. Eu vou interpretar que eu posso, além do critério de 1/4 salário mínimo, olhar outras circunstâncias do caso concreto para saber se a pessoa tem ou não tem necessidade. Tá? Foi o que decidiu o Supremo, foi o que estavam decidindo os juízes sobre esse assunto. Aí veio o INSS e foi recorrendo dessas decisões, ou recorrendo ou por meio de reclamações, e levaram o tema, o INSS levou o tema de volta ao Supremo, falando: Supremo, olha só, você tem uma decisão do Madin, controle concentrado e abstrato, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, estão desrespeitando. Então corrija esse comportamento, reclamações, ou por meio de recursos extraordinários, foram chegando lá. Esses dois são os principais, recurso extraordinário 580963 e a reclamação 4374. Chegaram no Supremo, e o Supremo, por meio de, quando as primeiras reclamações foram chegando lá, o Supremo foi caçando as decisões. Falando: ó, é isso mesmo, é objetivo, foi o que a gente decidiu, já era, não pode adotar outros critérios. Mas o Supremo foi aos poucos mudando de ideia. Aí começaram a ver algumas decisões monocráticas negando liminar em reclamação, começaram a ter, até que o tema voltou de fato para o plenário do Supremo rediscutir essa questão. E aí foi muito bacana, porque o Supremo falou o seguinte:
olha, nós vivemos aqui um processo de inconstitucionalização do critério objetivo de 1/4 do salário mínimo. Um processo de inconstitucionalização. O Supremo falou, lá na década de 90, quando a gente decidiu, a gente estava certo. Porque o Supremo não erra, né? Não está lá. Então a gente estava certo lá atrás. Tudo bem, 1/4 do salário mínimo era o critério objetivo, então estava certo. Só que agora as coisas mudaram. Agora aquele critério que a gente adotou lá atrás não é mais um critério válido. Atenção aqui, né? O texto da Constituição não mudou. A lei não mudou. O que mudou foi o Brasil. A Lei 8742 de 93, por ser de 93, é antes do real, né? Você vivia um ambiente econômico completamente diferente dos dias de hoje. Eu acho que se a decisão fosse em 2017, 2018, seria diferente. Tenho a impressão. Mas essa decisão foi tomada ainda quando o Brasil não estava vivendo uma crise econômica como a que agora a gente ainda vive, né? Mas o Supremo Tribunal Federal então falou o seguinte, olha, lá atrás o cenário era um. E eu não poderia exigir do legislador mais do que o que ele ofereceu, né? O que era razoável se exigir da sociedade com pagamento de benefício assistencial foi o que foi fixado lá no 1/4 do salário mínimo. Tranquilo. Só que houve muitas mudanças no Brasil depois disso. Mudanças sociais, mudanças econômicas, o nosso patamar de desenvolvimento mudou, o nosso patamar de desigualdade também mudou. Nós vivemos um outro país em relação ao passado, a gente avançou. E se a gente avançou, a gente pode exigir mais da sociedade. Se a gente avançou, a gente pode começar a dizer que esse mínimo existencial subiu de patamar. O mínimo existencial não é variável no tempo e no espaço? Pois é. As condições materiais mínimas para a vida digna eram umas no início da década de 90 e já nos anos 2000, 2010, as condições materiais mínimas já são outras. A sociedade brasileira já pode oferecer mais como um padrão mínimo para as pessoas, né? A sociedade tem condição e é razoável que exigir dessa sociedade um mínimo existencial mais completo. Não dá para ficar no critério objetivo de 1/4 salário mínimo. E não dá para ficar porque a gente vai observar que muitas vezes alguém com uma renda familiar per capita inferior a 1/4 salário mínimo não consegue atender essas condições mínimas para uma vida digna. Mesmo recebendo 1/4 ou um pouco mais do que 1/4 do salário mínimo, a pessoa não consegue atender a essas exigências mínimas para uma vida digna. Tá? Isso ficou representado, inclusive, por leis posteriores que adotaram outros parâmetros, como, por exemplo, meio salário mínimo. Então, há vários programas sociais que, ao invés de adotar critério de 1/4 para definir quem vai ser o beneficiário, adota critério de meio salário mínimo para ser o beneficiário. Então, olha só, nesse trechinho da ementa, o Supremo diz: inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas, políticas, econômicas e sociais e jurídicas, sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro. Tá? Então, o Supremo disse, aquele critério, do jeito que a gente decidiu, não é mais válido. Porém, ele declarou a inconstitucionalidade sem redução do texto. E esse é um dado importante também. Tá? Houve uma declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. O que significa dizer que o Supremo não suprimiu o critério de 1/4 salário mínimo. O que o Supremo disse é que esse critério de 1/4 do salário mínimo
é insuficiente. O critério de 1/4 do salário mínimo é insuficiente. Então ele não declarou que era inconstitucional, que deixa de aplicar e que agora 1/4 não vale mais. Ele não falou isso. A grande mudança é que o Supremo deixa de olhar para o critério de 1/4 do salário mínimo como um critério objetivo e passa a encará-lo como um parâmetro, um dos parâmetros a ser utilizado, né? Então, o critério de 1/4 salário mínimo, ele é um parâmetro. Mas mesmo que a renda seja superior, a renda familiar per capita seja superior a 1/4 do salário mínimo, você pode sim aqui reconhecer essa necessidade. Mesmo com a renda familiar per capita superior a 1/4 do salário mínimo, você pode reconhecer essa necessidade. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que coloco no lugar do 1/4, então? O Supremo falou, não sou eu que vou dizer. Eu estou declarando inconstitucional sem redução do texto. E agiu bem, porque nos debates, alguns ministros propuseram, né? Vamos trocar 1/4 por meio? Ou vamos subir em 10% esse limite? E a solução final, a decisão final foi, não vamos fazer nada disso. Cabe ao legislador trazer um novo parâmetro. Cabe ao legislador trazer um novo parâmetro. Tá? E o legislador o fez. Já o fez. E o fez da mesma forma que o Supremo vinha, de certa forma, desenhando, falando o seguinte, hoje a lei, o artigo 20 da Lei 8742/93 diz o seguinte, você precisa analisar as circunstâncias sociais que envolvem o caso como acréscimo nessa análise da necessidade. Tá? Você precisa fazer essa verificação. Depois a gente vem aqui, deixa eu só pular aqui um minutinho. A gente precisa fazer essa verificação. Tá? Então, a Lei 8742/93 já nos traz esse detalhe. Então, como é que está hoje a questão? Muita gente interpreta de maneira equivocada a decisão do Supremo. Tá? Tem gente que vem falando o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal acabou com o critério de 1/4 e agora é 1/2. Não foi isso que o Supremo falou. O Supremo Tribunal Federal acabou com o critério de 1/4 e agora está livre para cada um analisar. Não foi isso que o Supremo falou. O Supremo disse que o critério de 1/4, ele não pode ser mais um único critério. Eu tenho que, além do critério de 1/4, olhar outros elementos do caso concreto. As necessidades do caso concreto. Tá? E foi exatamente o que o legislador estabeleceu ao modificar o artigo 20 da Lei 8742/93. Agora, uma outra interpretação equivocada que surgiu a partir daí foi o seguinte, quando as pessoas têm má vontade com o benefício, fica difícil, né? Porque falaram, olha, o Supremo disse que 1/4 do salário mínimo agora não é o único critério. Ele está lá como referência, mas que a gente deve olhar as circunstâncias do caso concreto. O que vocês interpretam com isso? Vocês interpretam assim, né? A maneira razoável da gente interpretar é a seguinte, 1/4 do salário mínimo é o único critério. Então, mesmo que a pessoa receba acima de 1/4, eu posso olhar as despesas específicas, as situações concretas, né? E ver que ele tem necessidade. Alguns interpretaram de outra forma, falando o seguinte, já que 1/4 não é o único critério, mesmo que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4, eu posso olhar como é a vida da pessoa para negar o benefício. Vocês estão indicando? Falando o seguinte, 1/4 do salário mínimo não é mais o único critério. Então eu posso olhar aqui e identificar que mesmo que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4, eu vou negar o benefício. Né? Gente, vamos lá. O que acontece aqui?
A gente precisa voltar lá na decisão do Supremo, entender como o Supremo Tribunal Federal decidiu isso. E o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, né? Ocorreram essas mudanças e estabelecer que um quarto salário mínimo é um critério objetivo, isso gera margem à violação do princípio da vedação à proteção insuficiente. Tá? De acordo com o Supremo, se eu mantivesse a aplicação de um quarto do salário mínimo como critério objetivo, eu estaria ofendendo aqui o princípio da proibição da proteção insuficiente. Por quê? Porque no caso concreto eu ia verificar que pessoas idosas e pessoas com deficiência não conseguem prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família e ainda assim não teriam direito ao benefício porque a renda estaria superior um pouco a um quarto do salário mínimo. Então eu digo, eu tenho que olhar essas outras circunstâncias para não excluir essas pessoas do âmbito de proteção. Então, quando o Supremo flexibiliza o critério de um quarto salário mínimo, ele o faz para aumentar a proteção e não para restringir. Ele faz para aumentar a proteção e não para restringir. Mas aí sempre vem aquele argumento assim, mas e se a renda familiar está ali, a per capita for abaixo de um quarto salário mínimo e a pessoa vive na cobertura na Vieira Solto aqui no Rio? Mas aí basta você interpretar isso da maneira adequada, né? Se a pessoa vive na Vieira Solto ali no Rio, aqui no Rio, né? Na cobertura, talvez evidente que se ela estaria conseguindo arcar com as despesas, por exemplo, de condomínio, né? Tá um pouco evidente que a renda familiar per capita dela não se limita a um quarto do salário mínimo. E aí o que você tem que avaliar é o seguinte, tem renda, pode não estar declarada ali, pode não estar no CNIS, pode não estar, mas tem alguma renda, tanto é que ela está conseguindo pagar essas despesas. E não você buscar o seguinte, olha, eu posso flexibilizar e falar o seguinte, a pessoa está na miséria absoluta, mas eu vou ver como é a casinha dela lá e tal, e aí, sabe por quê? Porque senão a gente mergulha no achismo. E a gente dá margem a colocar nas decisões todos os preconceitos possíveis. Né? Você definir, por exemplo, como o que eu já falei no início da aula, que a pessoa tem ou não tem necessidade, porque o banheiro dela tem azulejo ou não, isso é um absurdo. Porque sabe-se lá como aquele azulejo parou ali, não é? Sabe-se lá como aquele azulejo parou ali. Eu me lembro que uma vez a gente tinha um trabalho social em que a gente tinha um número de bolsas de alimentos que a gente tinha que escolher as famílias que a gente iria distribuir. Tarefa, pessoalmente, que eu não gostava, porque é difícil demais você definir quem vai receber ou não. Ali, nada a ver com a atividade judicial. Adorava a tarefa de estar ali ajudando, mas detestava ter que escolher entre quem vai receber a bolsa. E eu me lembro, esse exemplo me marcou muito, que a gente foi numa determinada, indicaram uma família que estava precisando muito, a gente foi até a casa dessa família, a gente já chegou assim, uma casa bonita, né? Com uma porta de madeira bonita, tal, com estrutura legal. A gente saiu de lá, não, infelizmente essa família não tem e tal. Aí depois eu fui saber que, na verdade, a família estava passando uma dificuldade extrema, aquela casa era emprestada, que estava ali e tal, alguém que deixou o pessoal morar ali. Vai o oficial de justiça na casa da pessoa e olha e descreve, né? Tem uma televisão. Aí, às vezes, né, tem aquela televisão, mas foi uma empregada doméstica que tem um filho com deficiência e a patroa deu a televisão porque trocou, não sei o que, tal, tá ali. Então, é muito perigoso você flexibilizar. Por isso, me parece que agiu muito bem o TRF da 4ª Região em recente julgado, né, o IRDR, esse número que está aqui para vocês, né, no incidente de resolução de demandas repetitivas, o TRF da 4ª Região falou, vamos acabar com esse negócio. Um quarto do salário, se a renda familiar per capita for inferior a um quarto do salário mínimo, existe a presunção de necessidade. Tá? Então essas decisões, em sentido contrário, na 4ª Região, em recente julgado, foi decidido, nada disso, um quarto do salário mínimo
Se atingiu o critério legal, não tem discussão, tem necessidade. O que você pode avaliar é se o critério legal foi ou não atingido, se tem uma renda oculta que deixou de ser informada, e você pode... Isso sim. Agora, você está partindo da premissa que a renda familiar per capita é inferior a 1/4, esse é o critério que o legislador estabeleceu, não cabe ao judiciário buscar restringir o alcance da norma. Atinge o critério de 1/4 do salário mínimo, tem necessidade. Atinge o critério de 1/4 do salário mínimo, tem necessidade. Tá? Não atinge o critério de 1/4 do salário mínimo, eu vou avaliar as condições específicas aqui. Tá? Se não atingir o critério de 1/4 do salário mínimo, aí sim eu vou avaliar essas condições específicas. Tá? Então, IRDR 50.13.036.79 40 mil, definido dessa forma, me parece realmente ser o melhor entendimento. Tá? 1/4 do salário mínimo tem necessidade. Acima de 1/4 do salário mínimo, você vai verificar em cada caso concreto como fazer isso. Princípio da proibição à proteção insuficiente. Princípio da proteção. E aí, como é que eu vou fazer essa análise? Bom, eu tenho outros instrumentos. E, mais uma vez, quem é o profissional mais habilitado para fazer essa análise? Assistente social. Né? O ideal é que essa... Vejam, não é análise da deficiência agora. É outra análise. Agora é análise da necessidade. Isso vai para o idoso, vai para a pessoa com deficiência, mas para saber se ele precisa do benefício ou não. Tá? Se a renda familiar per capita for superior a 1/4 do salário mínimo, vamos analisar se ele precisa ou não do benefício. E aí eu preciso aqui de uma avaliação do assistente social. Eu tenho aquela avaliação que eu mostrei para vocês para ver a deficiência, e tenho outros instrumentos, esses aqui, para verificar necessidade. Primeiro, o parecer social, que é o pronunciamento do assistente social, que, com base em estudo de determinada situação, podendo ser emitido na fase de concessão, manutenção, eu preciso de um parecer dele. Agora, vejam, é o parecer do assistente social, não é uma mera descrição do que acontece ali. É um parecer. Ele vai analisar as situações e vai, na minha opinião, a pessoa tem necessidade. Tudo bem? A pesquisa social é um pouco diferente disso, né? Mas também é um instrumento importante, que é para buscar o conhecimento crítico e interpretativo da realidade, favorecendo a identificação e a melhor caracterização das demandas do INSS, do perfil socioeconômico da comunidade. Tal. Mas o instrumento adequado é o parecer social, mais do que a pesquisa social. Tá. Agora, na prática, o que acontece muitas vezes é que, principalmente, tem algumas localidades, tem algumas regiões, você não consegue o assistente social para fazer isso. Né? Então, virou uma prática bastante rotineira na Justiça Federal, você substituir o parecer social por um mandado de verificação. Você determina que o oficial de justiça cumpra uma diligência para constatar ali como está a situação. Às vezes até tem algumas perguntas que o oficial de justiça faz ali, aquelas perguntas, vai descrever o imóvel, vai descrever a situação, ver quanto vai fazer perguntas para ver como é que é a renda da pessoa ali, trazendo algumas informações. O que a gente precisa aqui perceber, né, só mais para frente aqui, o que a gente precisa perceber, não, é aqui, parecer social. O que a gente precisa perceber é que é completamente diferente a certidão do oficial de justiça e o parecer social. Completamente. Tá? O oficial de justiça pode fazer um ótimo trabalho, pode chegar ali e descrever o que aconteceu. Mas como é que a gente deve encarar a certidão do oficial de justiça? Ele ali é o longa manus do juiz. Então ele vai fazer a função dos olhos do juiz naquela situação. Tá? Então ele vai trazer uma descrição. Mas toda a avaliação, se tem ou não necessidade, tem que ficar com o juiz.
E é perigoso demais essa questão da certidão do oficial de justiça, porque, veja, às vezes você tem causas decididas pelas respostas que a pessoa deu para o oficial de justiça. Fora do ambiente da audiência, sem contraditório. Né? Você não poderia ter uma prova testemunhal falando... Se o oficial de justiça está indagando e fazendo perguntas, aquilo, na verdade, é testemunha. Uma coisa é o oficial de justiça ir ao local e ver como é e descrever. Outra coisa é fazer perguntas. Acho que é útil, acho que vale a pena continuar fazendo, tal, só que a gente tem que ir com muita calma aí, né? Porque você não pode pegar aquilo como uma verdade absoluta. É assim. E o oficial de justiça, ele vai passar ali a impressão, talvez o ideal mesmo fosse, não que ele descrevesse, mas que ele registrasse. E hoje seria muito melhor que esse registro viesse por fotografia, vídeo, enfim. Né? Porque o que interessa nesse caso não é a opinião do oficial de justiça. Ele não é o profissional habilitado para isso. O que interessa é que ele retrate a realidade e leve para o juiz essa realidade. Tá? Então, nesse trato, na prática, o grande desafio que o advogado tem é de trabalhar com essa informação, falando o seguinte, olha, beleza, juiz, o oficial descreveu isso, mas vamos lá, vou te explicar exatamente o que aconteceu. Então, o oficial entrou na casa da pessoa e falou, vi uma televisão de tela plana, 42 polegadas, 46, 50, 70 polegadas. Vi um micro-ondas, vi um DVD, né? E aí vem uma decisão. Como tem DVD, eu nego. Né? Não é nem Blu-ray o negócio, não é nem né? Vi que a pessoa tem uma Smart TV e estava passando o programa Netflix. Né? Estava lá. Excelência, me desculpe. Vou até falar uma coisa aqui, mas é GatoNet. Né? Tá ali. Porque é a realidade, não é? É ruim, mas é a realidade. Tá ali. E a TV, que está ali, na verdade, ganhei na rifa da igreja. Tem aqui, ó. Ou foi a patroa que deu. Ou outra realidade, né? Na verdade, teve um roubo de carga na Avenida Brasil. É a realidade, gente. Teve um roubo de carga na Avenida Brasil. Tá? Não, mas assim, não dá para falar isso ali, mas assim, mas olha só, é a realidade, não é? Então, como é que está aquela TV ali? Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, não estou generalizando, estou falando, mas naquele caso pode ter sido isso. Né? Então, por isso que o cuidado que o advogado tem que ter quando vier o oficial de justiça primeiro, não acho que tem que marcar com antecedência. O oficial de justiça pode ir de surpresa mesmo, porque senão não faz sentido. Tá? Tem muita gente que critica isso. Mas é um mandado de verificação. O oficial de justiça vai cumprir ali, não vai avisar, ajeita a casa que eu estou chegando. Tira tudo. Não é assim, né? É um mandado de verificação. Mas o que a gente precisa, numa hora como essa, é ter o direito do advogado de se manifestar sobre ela, e o advogado aproveitar esse direito de se manifestar sobre a certidão. E ao se manifestar sobre a certidão, tem que explicar os motivos ali. Tem que deixar claro, já que não tem um assistente social falando, né? Quando vai o assistente social, muitas vezes, se bem que eu já vi laudo de assistente social terrível, assim, né? Mas em teoria o laudo do assistente social é melhor, porque ele vai trabalhar com mais informações. E trazer outras informações, trazer outros dados. Por exemplo, até buscando um pouco equalizar essas situações, a Lei 8742 de 93 diz que hoje, para você requerer o BPC, você tem que estar inscrito no CAD único. Você tem que procurar, você vai se habilitar por meio do Cadastro Único de Benefícios Assistenciais do Governo Federal. É o mesmo cadastro
que CAD único. A própria LOAS, hoje, no próprio artigo 20 da LOAS. O CAD único é o mesmo cadastro do Bolsa Família. Então, a pessoa, para requerer o BPC, antes se inscreve no CAD único. Tá? Ali você já tem alguns instrumentos, já existe algum controle ali. Por outro lado, você pode ter na prefeitura, em cidade do interior isso funciona melhor do que às vezes nas grandes cidades, mas você pode ter assistência social da prefeitura, trazendo um parecer, trazendo informações que você pode juntar ali, né? Então, o parecer da prefeitura, da assistência social da prefeitura que você pode buscar. E trazer absolutamente todos os elementos que demonstrem ali a necessidade. E não confiar apenas na informação que veio do mandado de verificação. O mandado de verificação está lá. Falou que consome os seguintes remédios, tal, que custa R$10, que custa 50. Isso é uma prova muito ruim, né? Fraca demais. Agora, se você pega e junta a comprovação de todas as suas despesas, de todos os problemas que você tem, também todas as despesas. Tem prestação de 2 carros, não é assim, né? Estou brincando, outro dia eu, analisando o pedido de gratuidade de justiça, veio uma dessa. Não tem condição de pagar os custos, porque tem financiamento de 2 carros, academia aqui, não sei o que, tá falando, né? A renda era de R$15 mil, pediu gratuidade de justiça e justificou porque tinha essas despesas todas. Mas é claro que aí você vai buscar trazer aqui os elementos que vão superar o critério de um quarto salário mínimo. Não dá para ficar confiando só. Isso traz já na inicial, você já traz todos esses elementos. E quando vier o mandado, a certidão no mandado de constatação, você vai trabalhar aquilo discutindo essas informações. E tem mais, reparem só uma coisa. Às vezes você está falando, tá, isso é muito comum, principalmente entre os idosos, de uma família que tem mais de uma pessoa atendendo os critérios do benefício de prestação continuada. Então você tem lá um casal de idosos. Olha o que a gente precisa ver aqui. O parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso diz: o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita que se refere à LOAS. O que isso quer dizer? Vamos lá. Suponhamos aqui uma família, um casal de idosos, tá? O senhor com seus 85 anos, a senhora com seus 84 anos, mas com um corpinho de 83, e estão ali muito felizes, vivendo sem renda, vivem de amor. Estão casados há 70 anos e vivem de amor. Tá? Tá ali. Ok. Depois de tanto tempo vivendo de amor, ela falou: cansei. Só de amor não dá. Vou ver se eu consigo algum benefício. Foi no INSS. Nunca contribuí, não tenho aposentadoria, não tenho nada. Qual é a renda da senhora? A minha é 0. Mora com quem? Só com meu marido. Qual é a renda dele? 0. Então a renda familiar per capita é quanto, gente? Ela é idosa. Tem direito ao BPC? Sim. Tem. Então, um BPC para ela, um salário mínimo para ela. Tá? Um salário mínimo para ela. Não, mas a família são eles, né? Moram só os dois ali e tal, e só os dois. Família, então um salário mínimo para ela. Aí ele gostou da ideia. Se ela tem direito, por que eu não tenho? E foi no INSS requerer. Qual é a renda familiar per capita? 0. Por que a renda familiar per capita é 0? Tem a lei do idoso. Na verdade, olha só uma coisa. Quando a Constituição nos diz que o benefício de prestação continuada deve ser pago ao idoso ou à pessoa com deficiência, ela está falando, se a família não puder sustentá-lo, a sociedade vai sustentá-lo com um salário mínimo. Esse salário mínimo é para quê? Mínimo existencial. É para o mínimo essencial, mas exato, mas para quê?
para ele se sustentar. Não é para o idoso começar a sustentar a sua família. Não é para a pessoa com deficiência começar a sustentar a sua família. Na verdade, você vai considerar o seguinte: com esse salário mínimo aqui, esse idoso vai se sustentar. Então você vai isolar isso aqui, ó, essa célula. Ele não precisa mais da família para sustentá-lo, tá? Porque ele já tem a sua renda. E você tem o contrário também, porque também a família não pode, senão você inverte tudo. O benefício dele passa a ser o benefício que vai sustentar a família. Não é esse o objetivo. O objetivo é que esse salário seja para ele. Então, analisando o núcleo familiar agora, você tem que considerar o seguinte: qual é a família aqui? Isolando, está só ele. Renda familiar per capita, 0. Tem direito ao benefício? Tem. Ele vai ganhar o benefício dele. Um para ele, um para ela. Porque se ela tiver que sustentar a família com o benefício dela, você está invertendo completamente a teleologia do benefício, o objetivo do benefício. Tá? Até aqui tudo bem? Ótimo. Agora vamos considerar o seguinte, meus amigos. Junto com esse casal, ó, ele tem um irmão, ela tem uma irmã. São gêmeos. Tá? Gêmeos aqui. Foram criados, cresceram juntos, os irmãos, família não brigou, não separou, tá ali, ok. A única diferença entre o irmão um e outro é que esse aqui trabalhou a vida toda. Ganhava um salário mínimo, mas trabalhou a vida toda. E pagou em INSS. Tá? O irmão dele não. O irmão dele nunca trabalhou. Tá? E a vida foi seguindo assim, até que eles encontraram duas irmãs, gêmeas também, e se casaram com elas, no mesmo dia. Tá? Foram morar em casas geminadas. Tá? A vida é toda igual. A única diferença é que esse trabalha e esse não. E agora fizeram 65 anos. Fizeram 65 anos agora. Ok. Ele, que trabalhou a vida toda, foi no INSS. 65 anos, tem contribuição. Vou pedir minha aposentadoria. Né? Paguei a vida inteira, vou pedir minha aposentadoria. Conseguiu sua aposentadoria, que foi de um salário mínimo. Então, um salário mínimo para ele aqui. Tá? O irmão falou: opa, se ele conseguiu, quem sabe eu não consigo? Vou tentar. Foi lá no INSS, pediu uma aposentadoria que não precisava pagar. Tá, tem uma aqui para você, ó. Esse benefício não precisa pagar. Ganhou um benefício de prestação continuada, um salário mínimo para ele aqui. Esse aqui é BPC, esse aqui é aposentadoria. A esposa desse aqui, irmã gêmea da outra, né? 65 anos também, falou: meu marido conseguiu, vou lá. Quem sabe sobram para mim. Renda familiar per capita aqui, 0. Ela tem direito ao benefício? Tem, não tem? Tem, ó, um salário mínimo para ela. A irmã dela falou: ah, todo mundo conseguiu, vou também, né? Chegou lá no INSS, negaram. O que o INSS disse? Quem mandou trabalhar? Quem mandou trabalhar? Ora, um salário mínimo aqui, esse salário mínimo vem de aposentadoria. E eu só vou desconsiderar o salário mínimo que veio do BPC. E aí? Não é uma loucura isso? É, né? Vai ficar com inveja, né? Ou vai até o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal disse: isso está errado, isso é uma loucura. Primeiro que o artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, tem que se aplicar tanto ao idoso quanto à pessoa com deficiência. Uma primeira observação aqui já para começar. Apesar de estar no Estatuto do Idoso, está tratando do benefício de prestação continuada, e a ideia é que o benefício seja para o idoso se sustentar, a pessoa com deficiência se sustentar. Não cabe a ele sustentar a sua família. Então o 34, parágrafo único, se aplica tanto a idosos quanto a pessoas com deficiência. Tudo bem? E segundo que, por analogia,
Isso está nesse mesmo recurso extraordinário aqui, ó. Deixa eu pegar o número que está lá. Nesse mesmo 580963, tá? Por analogia, você deve aplicar, atenção aqui, o 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, também para os casos de benefícios previdenciários de valor mínimo. Então, você deve aplicar também, aqui, por analogia, você deve aplicar o 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso também para os benefícios previdenciários de valor mínimo. Então, se você tiver ali uma pessoa aposentada por idade, ganhando um salário mínimo, você vai tirar. Tem um idoso ou uma pessoa com deficiência, aposentados, ganhando um salário mínimo, você vai tirar do cálculo da renda familiar per capita. Tira os dois, tira o benefício e a pessoa do cálculo da renda familiar per capita. Tudo bem? Por força da decisão do recurso extraordinário 580963. Pessoal, para a gente encerrar esse debate, olha só. Deixa eu voltar aqui. Uma outra coisa importantíssima é o seguinte: vamos supor que você tenha uma pessoa que foi para um asilo, uma instituição, um abrigo para idosos, né? E aí você vai falar, bom, mas lá ele já tem alimentação, lá ele já tem moradia, já tem um mínimo existencial, não faz sentido pagar o BPC. Falso, tá? Olha o que diz o artigo 20, parágrafo 5º da lei. Vai dizer assim: a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada, tá? Então, o fato de ele estar internado em uma instituição não vai prejudicar o recebimento do BPC. Tudo bem? Se ele estiver preso, se ele estiver preso não tem BPC. Porque, na verdade, o que você vai parar para pensar é o seguinte: se ele está preso, o Estado está provendo, teoricamente, as condições mínimas, né? Mas pelo menos alimentação, moradia e tal, então o preso não tem. A gente teve uma discussão lá na turma recursal, eu fiquei vencido nessa, se a internação para cumprir medida de segurança se enquadraria aqui ou na prisão. Eu sustentei que, como não é propriamente prisão e é uma internação, deveria manter aqui, porque nesse caso o pagamento do benefício. Mas fiquei vencido e a turma, os outros dois colegas da turma decidiram que não teria direito ao benefício de prestação continuada aquele que está cumprindo medida de segurança, internado por questões psiquiátricas, tinha cometido um crime, que não é crime, porque na verdade é inimputável, mas estava internado. Eu achei que isso estava mais para caso de internação do que para caso de prisão. Eles acharam que estava mais para de prisão, deferindo. Bom, um outro dado importante é o seguinte: o BPC não pode ser acumulado com qualquer outro benefício, tá? No âmbito da Seguridade Social. Claro, assistência médica, evidentemente, e essa pensão de natureza indenizatória, isso aqui não é a pensão por morte, não é nada disso, é o que você tem, por exemplo, se você sofreu um acidente, aquele que é o responsável civil te paga a pensão como parte de indenização, tá? Agora, eu não posso acumular benefício previdenciário com o BPC, mesmo que eu tenha necessidade. Vamos supor que é uma idosa que ganha uma aposentadoria de um salário mínimo e tem 10 filhos menores de 21 anos. Não sei como é que uma idosa tem 10 filhos, mas vamos lá. Tá lá, uma idosa que tem 10 filhos menores de 21 anos, tá ali, e ela está aposentada ganhando um salário mínimo, nenhum filho tem renda. Ela é idosa? Sim. Ela tem necessidade? Tem. Renda familiar per capita aqui muito abaixo. Mas não tem direito ao benefício, porque ela já ganha a aposentadoria, então é inacumulável qualquer prestação. Antigamente dizia-se que se a pessoa tivesse direito adquirido a um benefício, não teria o BPC,
Hoje não é assim, a redação da lei diz que não pode acumular o benefício. E isso é muito importante para os casos de pensão por morte. Às vezes, vale mais a pena você abrir mão da pensão por morte e ficar com o BPC. Vamos supor que a pensão por morte seja partilhada por 4 pessoas, 5 pessoas. O sujeito morreu, deixou a esposa e 3 filhos. Então, a pensão por morte vai ser dividida por 4. Um salário mínimo, às vezes, de pensão por morte dividido por 4. A pessoa pode falar, não, eu já sou idosa, a renda que atendo os critérios do BPC, não quero a pensão, quero receber o BPC. Pode? Pode. O que você não pode é acumular. Você está abrindo mão da pensão e vai ficar aqui com o BPC, sem problema. Tudo bem? A última observação que eu tenho a fazer é a seguinte. O decreto 6.214 de 2009, que regulamenta o BPC, e eu já apresentei a vocês no início, ele diz que o BPC é só para brasileiro. Tá? Mas o Brasil hoje vive um momento curioso, né? Porque nós, ao mesmo tempo em que temos tanta gente saindo do país, tem muita gente buscando o país, né? Os nossos vizinhos da Venezuela, o pessoal do Haiti. E aí, a pessoa que está aqui no Brasil tem direito ao BPC? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, não é qualquer estrangeiro que vai ter, porém, o estrangeiro domiciliado no Brasil é elegível ao benefício, tem direito ao benefício. Porque a partir do momento em que você autoriza o estrangeiro a ser domiciliado no Brasil, o Estado brasileiro está assumindo a responsabilidade de preservar os direitos fundamentais dessa pessoa também, mesmo os sociais. Então, por conta disso, o estrangeiro domiciliado no Brasil tem direito ao benefício de prestação continuada. Claro, atendendo aos critérios legais, idoso, deficiência, necessidade, mas ele vai ter direito. Tá? Me parece que esse é um ponto importante. Não poderia deixar, já essa questão de sair do país, voltar para o país, não poderia deixar de encerrar esse nosso bloco e essa discussão sobre benefícios de prestação continuada com uma observação sobre isso, que eu ouvi, já é meio comum, meio frequente, mas que me parece muito importante, que é a ideia de que não devemos buscar, na verdade, viver em outro país, mas sim viver em outro Brasil, né? Seria muito mais adequado se a gente conseguisse viver em outro Brasil, e o benefício de prestação continuada exerce um papel importante na busca de um país mais justo, mais social, menos desigual. Pessoal, então vamos ficando por aqui, a gente se vê daqui a pouco para a aposentadoria por idade. Um abraço.